Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3 e o versículo 1, expressamente disse: se pois ressuscitasse juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. O ser humano sem Deus vive morto em pecados, afastado da glória de Deus. Todavia, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, garantiu uma nova vida para os que nele crescem. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Abandonei o pecado, abandonei as práticas do mundo. Foi por mim que Jesus morreu na cruz. Eu sou morto para o pecado. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. E eu nasci de novo e vivo para Deus, vivo para Deus, vivo para Deus. Agora não temos mais prazer em obedecer aos nossos desejos carnais. Nosso prazer está em cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Trocamos as coisas materiais pelas espirituais. Trocamos a glória do presente pela glória futura. Trocamos as riquezas desta terra pelas riquezas espirituais, que nunca se acabarão nos céus. Pelos cristais dos céus. Trocamos os prazeres dessa terra pelas delícias dos céus. Trocamos os tesouros desta terra pelos tesouros que há nos céus. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. Se realmente és cristão, se fosse mudado por Cristo, se já nasceste de novo, se és crente e convertido, se já aceitaste a Cristo como teu Salvador, e o Santo Espírito habita em ti, há uma ordem: buscai as coisas que são de cima. Aleluia. da parte de Deus, Buscai as coisas que são de cima. há uma ordenança do Senhor para mim e para ti. Buscai as coisas que são de cima. A ordem do Senhor para nós esta noite é: jovens, buscai as coisas que são de cima. Igreja, buscai as coisas que são de cima. Muitos desses últimos dias têm buscado a fama do mundo, o desejo de ser reconhecido e admirado publicamente. A busca por mais seguidores nas redes sociais tem sufocado esta geração. Mas quem busca as coisas de cima faz como Daniel, que por muito orar era um homem conhecido nos céus e ouviu Deus dizer: Daniel, homem muito desejado, os céus te ama. O homem sedento busca o poder e a riqueza, os que querem ficar ricos caem em pecados, e há muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na destruição. Mas o jovem que busca as coisas de cima não divide o seu coração entre Deus e Mamon. Jovens, ajuntem tesouros nos céus, onde a caça e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Quantos e quantos têm buscado os desejos carnais, se entregando aos vícios e destruindo a sua vida. Mas quem busca as coisas de cima Foge dos pensamentos impuros da mocidade, mortifica a natureza carnal, com jejum, oração, consagração, leitura da palavra e se esforça para viver em santidade, agradando a Deus. Em meio a este mundo escravizado pelo pecado, ainda jovens escolhidos, separados, purificados, comprometidos para adorar ao Deus
perspectiva de vida. Não vive para si mesmo, mas vive para agradar aquele que o chamou. Porque ele sabe que entre o que serve e o que não serve tem diferença. Sim, tem diferença. No falar, Tem diferença. no pensar, Tem diferença. no agir, Tem diferença. no vestir, Tem diferença. no andar, Tem diferença. no amor, Tem diferença. na fé, Tem diferença. na pureza. Tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Buscando as coisas que são de cima. Chegaremos a perto dele e ele nos diz: Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscando as coisas que são de cima, nos tornamos íntimos de Deus. buscando as coisas que são de cima. Ele ouve e responde o nosso clamor. Buscando as coisas que são de cima, seremos vitoriosos. Buscando as coisas que são de cima. Proclamaremos com poder e ousadia a palavra de Deus. Buscando as coisas que são de cima, Seremos jovens cheios de poder. seremos jovens cheios de fogo. Fogo que queima, fogo que limpa, fogo que purifica, fogo que santifica, fogo que renova, fogo que mantém acesa a chama viva do Espírito Santo. Fogo, 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 fogo. Cheio de fogo quando canta, cheio de fogo quando ora, cheio de fogo quando adora, cheio de fogo quando prega, cheio de fogo aqui, cheio de fogo lá, cheio de fogo onde chegar. E quem pode resistir ao jovem cheio de fogo da presença de Deus? Nada e ninguém pode com o jovem cheio da presença de Deus, porque ele é magnífico de poder. Quando ele canta, o céu estremece. Quando ele estende as mãos para adorar hoje aqui, Vidas serão curadas, libertadas, transformadas, restauradas pelo poder de Deus. Enquanto ele ora, o inferno recua, a igreja avança, o céu se abre, a providência desce, o socorro desce, o fogo desce, a glória desce, a graça desce, a unção desce. E crentes hoje aqui serão restaurados, renovados, batizados, curados com poder. poder, Poder, poder. poder, poder do Senhor. E esse grande coral do 19º Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Carpina ergue bem alta voz com muita ousadia para dizer assim: ainda que as águas rujam e se perturbem no mar, nós vamos permanecer. Quando o gigante se levantar, nós vamos permanecer. Em qualquer dificuldade, nós vamos permanecer. Na bonança. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Vida
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Já fiz em particular, agora de forma pública, por estar aqui nesta noite, lhe prestando culto de louvor e adoração. Quero agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, Ailton José Alves, pela honra da escala, nos confiar a oportunidade de estar transmitindo a palavra de Deus, e este agradecimento se estende ao nosso pastor Simas Dias, o qual eu estimo e admiro. Já lhe disse que ele é para mim uma referência e uma inspiração, e eu sou muito feliz por estar debaixo de sua liderança, sua autoridade, e poder cooperar com o nosso pastor nesta oportunidade. Peço permissão ao pastor para agradecer também em particular ao evangelista Luiz Carlos, um amigo que Deus também tem me dado, e os companheiros que estão na retaguarda. Louvar a Deus pela vida da irmã Rosa, que tenho como minha mãe, e também agradecer a Deus pela vida de todos os jovens, pois em meio a uma geração perversa e corrompida, o Senhor tem vos conservados, preservados para este tempo, e nós estamos aqui para juntos tributarmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o louvor, a adoração e a glória que lhe é devida. Quem diz amém por isto? Dentro do tempo que nos é proposto, quero convidar toda a igreja, por bondade, a abrir as vossas respectivas Bíblias. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 24, versículo de número 49, que diz assim a palavra do Senhor:
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Foi-me passado o tema Jovens aguardando as coisas que são de cima, onde Cristo está. Vamos repetir em alto e bom som? Diga após mim: jovens aguardando as coisas que são de cima, onde Cristo está. John Wesley, certa feita, ele disse que Deus nada faz a não ser em resposta às orações de seu povo. Orar é unir o céu e a terra numa corrente invisível de poder. Portanto, solicito da igreja vossas orações. Nesta noite, subordinado a este tema, jovens aguardando as coisas que são de cima, onde Cristo está, tendo como versículo base Lucas 24 e 49. Até que recebessem o poder no Pentecostes, os discípulos não estariam qualificados para levar a cabo a incumbência que o Senhor lhes confiou. Este revestimento de poder condicionava os discípulos a cumprir a missão de pregar a todas as nações. O cumprimento da promessa e da ordem contida neste versículo ocorreu num dia de Pentecostes, quando cerca de 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é um tema atualíssimo e imprescindível à Igreja de Cristo. Muitos crentes, até mesmo pentecostais, não receberam ainda a gloriosa e necessária promessa, por não compreenderem devidamente o que ela representa na vida do cristão. Sendo assim, nesta oportunidade, com a ajuda de Deus, quero falar a palavra de Deus subordinado a este tema tão oportuno. Jovens aguardando as coisas que são de cima, onde Cristo está. Mas a pergunta é: quem está aguardando nesta noite? Também estão prontos para receber as coisas que são de cima? Palavras de nosso pastor Simas: em cima no alto habita Deus. Isaías foi quem disse: eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. De cima vem a salvação. Cristo veio do alto veio o batismo com o Espírito Santo, do alto vem os dons espirituais, do alto vem o renovo, do alto vem as curas divinas, do alto vem as promessas, do alto vem a nossa vitória, do alto Cristo vem nos buscar e para o alto nós iremos. E o caminho dos fiéis e dos salvos é para cima, que está no alto, para se livrar do inferno que está embaixo. Quem diz amém, meus irmãos? Antes de adentrarmos no assunto do batismo com o Espírito Santo propriamente dito, quero ressaltar nesta noite que todos os salvos em Cristo têm o Espírito Santo, pois ele é o selo da nossa eterna salvação. João capítulo 20, versículo 22 está escrito: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação concedida por Deus aos seus servos, tornando-os aptos a testemunhar
eficazmente de Jesus Cristo. Agora, antes de falar o que é batismo, eu quero falar o que não é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é a regeneração espiritual do pecador. Surgiram ao longo da história da igreja várias contradições doutrinárias acerca do batismo com o Espírito Santo. Alguns confundem o batismo com o Espírito Santo com a salvação e a santificação. Mas eu quero chamar a sua atenção para lhes dizer o que é salvação. Salvação não é o batismo com o Espírito Santo, mas salvação é uma milagrosa intervenção de Deus na vida do homem, resgatando-o da morte para a vida. Santificação, por sua vez, é sermos separados para Deus. No ato da nossa conversão, acontece a santificação instantânea ou imediata. Na nossa vida diária de oração e de obediência à palavra de Deus, acontece a santificação progressiva. E ao chegar na eternidade, todos os salvos em Cristo alcançarão a santificação gloriosa e futura. Portanto, o batismo com o Espírito Santo não é a regeneração espiritual do pecador. O batismo com o Espírito Santo também não é o batismo no corpo de Cristo. Quando no ato da conversão, pelo Espírito somos inseridos, imergidos no corpo de Cristo. Muitos não compreendem devidamente o batismo com o Espírito Santo por não fazerem uma exegese correta de 1 Coríntios 12:13, que está escrito: pois todos nós, batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Perceba que Paulo não faz nenhuma referência aqui ao batismo com o Espírito Santo ou o batismo na água. Um certo teólogo pentecostal explica que nós fomos batizados pelo Espírito em Cristo. E isto fala da regeneração, do novo nascimento. Mas ele ainda acrescenta dizendo: nós somos batizados com o Espírito Santo em Cristo. Então isto fala da capacitação para servir e ministrar. Quero dizer também que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dias dos apóstolos. Há quem defenda, e nós conhecemos que são os cessacionistas, que negam a atualidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, ensinando que o fenômeno foi um sinal apenas para o dia dos apóstolos. Contudo, a Bíblia e a própria experiência demonstram a plena atualidade do batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você me explique Atos capítulo 2 e o versículo de número 39, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, os que estavam ali no dia de Pentecoste, os vossos filhos, aí vem para nós, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ele não cessou nos dias dos apóstolos. A propósito, quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Então nós cremos na continuação do batismo com o Espírito Santo.
que eu quero vos dizer nesta noite que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Deus prometeu e Ele foi fiel para cumprir com esta promessa. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E em Atos 2, 32 e 33 também está escrito: Deus ressuscitou a Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouves. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai, que está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. E interessante que quando eu estava estudando, eu percebi que no Antigo Testamento, quando foi feito referência ao batismo com o Espírito Santo, falou em derramar. Já no Novo Testamento falou em batizar. E isto aqui é muito interessante. Isaías capítulo 32 e o versículo 15, ele diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ainda Isaías 44 e o 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E Ezequiel abre a boca e dá um grito: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu Espírito. E ainda em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que é versículos clássicos quando se trata do batismo com o Espírito Santo, diz: e há de ser depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. A palavra derramar significa cair, significa espalhar, e eu gostei desta expressão, porque aquilo que, aleluia, é derramado, você percebe que não tem uma direção certa. Isto pode acontecer aqui nesta noite, quando o Senhor derramar sobre nós o seu Espírito. A palavra batismo no original grego significa mergulhar, submergir, que a gente encontra também no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 11, João disse: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ainda em Marcos 1:8 continua dizendo: vos batizará com o Espírito Santo. Em Marcos 16 e 17 diz: falarão novas línguas. Em João capítulo 1, versículo 32 e 33, a última parte diz: esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João, com muita propriedade, disse: ele vos batizará. Parece que João está falando do futuro.
Mas quando a gente lê agora João 1:33, parece que João faz uma retrospectiva e diz: não, eu não vou dizer ele vos batizará, eu vou dizer o seguinte: ele, aleluia, é o que batiza com o Espírito Santo. Atos 1:8, a Bíblia diz: o Senhor Jesus falando aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga comigo: Jesus é o que batiza. Quem aguarda fielmente as coisas que são de cima, onde Cristo está, ele é chancelado por Deus. O Deus que faz a promessa, ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz que diz respeito a vós, os que estão longe. E eu pergunto aqui: os que receberam, levanta a mão, levanta a mão. Agora abaixa a mão. Quem ainda não recebeu, por bondade, irmão, levanta a mão. Quem ainda não recebeu, levanta a mão. Não fique constrangido nem constrangida, não, porque eu quero te dizer nesta noite que esta promessa diz respeito também a você. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Olhe para cá, eu gosto de Atos capítulo 2, porque Deus escolhe lugar, Deus escolhe dia, Deus escolhe hora para cumprir as suas promessas. E Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que é Pentecoste, presbítero Danilo? Fala de 50º. Depois das primícias contava-se 7 semanas, vindo a seguir o dia de Pentecoste. 7 vezes 7, mais um dia totalizava 50 dias. Em Levítico 23, Deus estabeleceu 7 festas sagradas para Israel observar. Das 7 festas sagradas de Israel, a 4ª era a festa de Pentecoste. E esta festa de Pentecoste, ela acontecia no mês de Sivan, durava um dia, dia 6 de Sivan, mês que corresponde mais ou menos no nosso mês de junho. A festa de Pentecoste era precedida de 3 outras festas conjuntas, a saber, a Páscoa, pães asmos e primícias. 3 outras festas seguiam Pentecostes: trombeta, expiação e tabernáculo. Agora, o que me chama a atenção é que a festa do Pentecoste era a festa central das outras festas que o Senhor determinou para Israel observar. 3 festas antes do Pentecoste e 3 festas depois. Isto fala da importância do batismo com o Espírito Santo para a igreja e do equilíbrio espiritual que se resulta dele. Agora eu quero chamar a sua atenção para os principais acontecimentos na vida daqueles que aguardam as coisas que são de cima. Quem quer saber, diga amém. Primeiro acontecimento na vida daqueles que aguardam as coisas que são de cima. Diga comigo: foi no dia da festa de Pentecoste. Ficou bom para um ensaio, mas pode melhorar. Diga comigo: foi na festa de Pentecoste que Deus cumpriu a promessa. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela e diga assim: estás pronto, estás pronta? Porque pode ser hoje num congresso de jovem da filial em Carpina que Deus pode continuar cumprindo as suas promessas. Quando eu estava lendo, me veio à mente: hoje pode ser o dia que fez o Senhor para marcar a tua vida com as coisas que são lá de cima. E neste congresso Deus pode fazer na tua vida uma coisa diferente, uma coisa nova.
Então aproveita essa oportunidade, porque no dia de Pentecoste a promessa se cumpriu, e hoje aqui no congresso Deus pode também alcançar a tua vida. Segunda verdade na vida daqueles que aguardam as coisas que são de cima: havia união entre eles. Diga comigo, havia união entre eles. A Bíblia diz: estavam reunidos no mesmo lugar. Olhe para cá, Deus não opera onde há divisão. Entre os discípulos havia união e unidade no Espírito. A Bíblia diz que eles estavam reunidos. Lembra de Atos? Capítulo 2, 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos. Olha para cá. As coisas de Deus só acontecem no meio do seu povo quando há união, quando há unidade, quando nós estamos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, em um só espírito. Aí Deus olha do céu e diz: gostei, vou mandar as coisas do alto para baixo. Se estivermos unidos nesta noite em um só pensamento, propósito e no mesmo espírito, eu não tenho dúvida que Deus fará coisas grandes aqui nesta noite. Quem quer glorifica a Deus. Terceiro, foi um acontecimento que pegou os discípulos de surpresa. A Bíblia diz: e de repente veio do céu. Eu gosto dessa expressão. O verdadeiro revestimento de poder do Espírito Santo, ele vem do alto, que está aguardando as coisas que são de cima, e no lugar onde o Senhor ordena a bênção, é surpreendido pelos acontecimentos do céu em sua vida. O que Deus tem para nós vem de cima, e eu quero te dizer que vai ser de repente. Quando você menos pensar, ou dizer: presbítero Danilo, eu acredito que não vai acontecer mais nada na minha vida, eu quero te dizer nesta noite: e de repente, e o que foi que aconteceu de repente? De repente a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como som. Te segura aí que a orelha começou a esquentar agora. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som. Quem aguarda as coisas que são de cima tem que estar habituado com barulho. Se vem de Deus e é bíblico, se acostume. Deixe de etiqueta, deixe de dedo, está fazendo muito barulho, se acostume, porque no dia de Pentecoste veio do céu um som, veio um barulho do céu. E barulho divino e bíblico não é qualquer coisa não. O som serve para despertar, o som serve para acordar, o som serve para alertar, o som serve para convocar, o som serve para reunir, o som serve para avisar o quê? Que o Espírito Santo está chegando aí. E o som era como um vento veemente, impetuoso. Não houve vento natural de fato, e sim algo semelhante a seus efeitos sonoros, circundantes e propulsores. O vento fala de força. O vento separa.
O vento move e movimenta, pode ser sentido e notado. O vento fertiliza, o vento limpa, o vento move-se continuamente, o vento refresca e suaviza. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. No calor, o vento enche, e veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e a Bíblia diz: encheu toda a casa em que estavam assentados. Ao longo da minha caminhada servindo a Jesus, vez ou outra eu vejo Ele enchendo a sua casa. E quando eu li isto, eu me lembrei de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Com esse enchimento dentro da casa, a Bíblia diz que os discípulos também foram cheios, de maneira que os discípulos passaram a falar língua incomum. A Bíblia diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Olha para cá. Os teólogos chamam de glossolalia. No momento em que o Senhor derramou o seu Espírito, a área ao redor do cenáculo estava assim de gente, olha. Gente de vários lugares vieram para a festa do Pentecoste. Agora eu quero te dizer uma coisa: só recebeu quem estava dentro da casa.
Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Olha aí, me ajuda a pregar. Diz assim: só vai receber quem fica dentro da casa. E os de fora, o que é que acontece? Só vai ouvir o estralo. Levanta a tua mão para o céu. A minha glória está neste lugar. A minha presença estará aqui nesta noite, enchendo a casa. Recebe. Recebe, porque está passando agora a minha presença. E aonde a minha presença passar, quem estiver dentro vai receber agora. Agora, agora, agora. Segura aí, sensacionista. Olha aí, Jesus enchendo a gente. Todos foram cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: mas enchei-vos do Espírito. Línguas estranhas. Mas vem outra parte tão linda. Eu disse que ao redor da casa tinha gente de vários lugares, de outros países. Quando o Espírito Santo desceu, foi derramado. Eu gosto da expressão que também diz assim: caiu. Eles não só falaram em línguas estranhas, mas houve também a xenolalia. Eu vou te dizer o que é isso. Stanley Orton diz que xenolalia é o falar em línguas num idioma conhecido. Só é estranho apenas a quem fala. Quando o Espírito Santo encheu aqueles que estavam dentro da casa, eles não só falaram em línguas estranhas. A Bíblia diz que os homens que estavam fora disse assim: todos estes que estão aí dentro da casa, do cenáculo, eles não são galileus? Como é que nós estamos ouvindo cada um deles falar no nosso próprio idioma? Olha para cá. Deus tem uma instituição no céu que o diabo não conhece. Vou repetir porque parece que você não entendeu. Deus tem uma instituição no céu que o diabo não conhece. E a gente não precisa pagar para aprender a falar em outros idiomas. Se for necessário, faça um curso. Mas eu creio que Jesus ainda coloca idioma na nossa boca sem a gente estudar. Quando eu estava lendo, o Espírito Santo me impulsionou para falar isto nesta noite. Tem alguns jovens aqui que não vai entrar num curso ou numa instituição de idioma, porque o idioma vai descer direto do céu, do alto. Deus vai derramar uma ciência sobre a tua vida tão grande. Tu vai falar fluentemente em outros idiomas, porque é uma capacitação do céu. Como eu estou sentindo Jesus nesta noite. Agora sai dessa inércia. Sai dessa vida parada. Congresso não mede a nossa vida moral e espiritual diante de Deus.
Isso aqui é só o dia de Pentecoste. Agora ele quer saber, e depois? Como é que nós vamos desenvolver a nossa vida? Ora, tem oração de mocidade. Cadê você? Eu estou estudando. E é só para você a escola? Será que outros também não estudam? E por que está lá na oração da mocidade? Quarta-feira. Eita, o negócio apertou. Quarta-feira é dia de Pentecoste. É, presbítero Danilo? É sim, dia de Pentecoste. Um dia o irmão me abordou quando terminou o culto, aí disse assim a mim: presbítero, os cultos precisam voltar como era. Culto de domingo precisa de avivamento. Aí eu disse: permita. Era quarta-feira, tinha terminado a oração, estava na frente do templo. Eu disse: permita. Eu cheguei, eu entrei, eu fui para o púlpito, dobrei o meu joelho, fiquei orando em silêncio. Só que de repente eu comecei a me alegrar. E eu comecei a falar línguas estranhas. Olha para cá. Quem faz o Pentecoste é a gente. Não tem isso de culto ruim não. Tem é crente ruim para cultuar. Agora cadê os crentes de Carpina que é cheio do Espírito Santo de Deus? Levanta essa mão para adorar Ele. O Espírito Santo vai te dar uma chacoalhada tão grande que tu vai dizer assim: eu não vou não. Ele vai te pegar pela orelha e vai dizer: vai! Deixa de preguiça, rapaz. Nosso presente e o nosso futuro já está garantido. Tá com medo de quê? Jesus é o mesmo. Vai para a doutrina. Vou aprender o quê? Jesus vai tirar esse pito da tua bola. Tu vai para a doutrina para aprender com teu pastor, rapaz. O que segura a gente é oração e palavra. Agora fica aí feito um crente Nutella. Quando vem um ventinho, vou desistir da fé. Te apruma. Vai aprofundar tuas raízes. Vai dobrar esse teu joelho. Vai botar essa cara no pó e tira esse pó da cara. Vem para o congresso feito uma baba e não consegue nem chorar para não borrar. Mas vai borrar hoje. Pastor, estou sentindo uma graça, viu, pastor, nesta noite. Jesus vai fazer uma coisa nova aqui. Quem está comigo na mensagem? Quem está comigo na mensagem? Pastor autoriza a ficar de pé. Agora a gente vai fazer feito Ezequiel, viu? Deus quer mudança de vida. Só é cheio se tiver mudança. Olha para cá, olha para cá. O grupo de louvor já está pronto. Nesta noite, quem quer ter uma experiência como o profeta Ezequiel teve? Quem quer ter? Quem quer ter? Se tiver alguém para Jesus, já sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque tu já pode ser cheio, cheia e batizado com o Espírito Santo.
Então, se tiver alguém nesta noite que quer ter um encontro com Jesus, aproveite e vem agora. Porque hoje o Senhor vai nos levar para uma dimensão maior. Quem crê que Ele vai levar a gente para uma dimensão maior? Olha para cá, eu já vou terminar, olha para cá. Eu vou tocar no cetro nesta noite, viu? Eu vou tocar no cetro. Eu vou fazer algo aqui por vocês nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor deixa rapidamente orar para Jesus batizar. Sim, Senhor. O nosso Pai deixou. Quem não é batizado com o Espírito Santo? As meninas, fica aqui desse lado aqui. As meninas aqui, ó. E os meninos desse lado aqui. Vem logo, pelo amor de Jesus, que a hora está passando. Olha, já está aí chorando. Minha filha, venha mesmo assim, chorando na presença de Jesus. Os meninos aqui, viu? Os meninos aqui. Ô glória, eu estou sentindo uma graça nesta noite. Francisco, já está com o hino aí na agulha. Olha para cá. A gente vai ter uma experiência semelhante à de Ezequiel. Se tiver dirigente de ciclo de oração, por favor, nos ajude, os obreiros também. Vem adorando ao Senhor, Olha que coisa linda, os jovens já chorando. Ei, calachuriminácia. Ela baraga surimi canchuraia suriminai. Eita calabara surimi canchuraia suriminás. A igreja vai adorando a Jesus nesta noite. Jesus vai te encher aonde tu estás. Ouve bem direitinho que vocês cantaram que Jesus batiza. Eu estou pregando que Ele batiza. Ele é o batizador nesta noite. E eu creio que Ele vai encher as nossas vidas ainda mais. Vem Ezequiel. Vem Ezequiel. E a Bíblia diz: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos artérios, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros, e mediu umas 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Vem comigo, grupo musical, vem. Jesus já batizou, já tem uma vida aqui para Jesus. Tem mais 2 vidas para Jesus. Se a gente deixar o fogo pegar, Jesus vai amolecer coração, Jesus vai quebrar cadeia, despedaçar correntes. Eita, canta com fogo, irmão, em nome de Jesus. Canta com fogo. Agora, Jesus já renovou. A pessoa que aceitou foi: eita, glória a Jesus. Já está falando em línguas estranhas. Chegando aos meus ombros. Olha que coisa linda, irmãos. Ela vai súria. Já não tenho Urabacamanácia. Alargimichuriminácia. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus que Ele quer te salvar. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele te cura nesta noite. Recebe cura de Deus nesta noite. Agora, agora, agora. Vem, vem, mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha. Vai. Seja cheio. Olha para aí, Jesus enchendo. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Recebe, recebe o que vem do alto agora.
Eu navegarei, é a continuação, segura aí. Pastor Simas, eu quando estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me lembrou de um sonho que eu tive com o Senhor quando estava pastoreando Lagoa de Itaenga. Eu vi o Senhor dentro de um tanque batismal. O Senhor estava com roupa de batismo. Eu vi a minha esposa próximo ao Senhor, como se estivesse lhe auxiliando. E eu estava com alguns irmãos, como se estivesse na porta lateral do templo. Já era finalzinho do batismo. E eu vi, quando era a oração final para encerrar aquele trabalho, e eu falei com os irmãos para começarmos a organizarmos os bancos. O Senhor estava dentro do tanque batismal. E quando a gente pegou um dos bancos, eu não sabia que tinha ali, mas tinha um cano. De repente o banco escapou da gente e bateu naquele cano. E quando bateu, aquele cano estourou. E o Senhor fez eu sentir que era um tempo de avivamento. Ela baragaçai. Aí o Espírito Santo me fez lembrar de um testemunho de um irmão, que quando ele estava sendo batizado, ele viu 3 torneiras, uma pequena, uma média e uma grande. E ele viu que uma mão se aproximava para aquelas torneiras. E quando ele estava dentro do tanque com o pastor, ele viu a mão se aproximando e começou a dizer: a grande, a grande, a grande. Só que o Espírito Santo manda eu dizer nesta noite que ele não vai abrir a grande não, ele vai estourar o cano. É água para todo lado. Vem, 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 vem na música, vem na adoração. Abre a boca aí para adorar. Meu Deus, Do oceano do Espírito. vem o instrumental, vem o instrumental, vem o instrumental. Jesus batizou, Jesus já batizou ali, olha. Jesus renova também o nosso ministério. Jesus vai encher a gente, presbíteros. Vai usar a gente nas congregações para salvar, batizar, curar, renovar.
gente encerra, rapidinho. Mergulha a igreja. 500 graus, 500 graus. De frio aqui, só a água gelada. Eita glória! Olha pra aí, o fogo pegou lá atrás. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Levanta a mão, levanta a mão. Vamos fazer um coral. De bênção e poder. É poder nesta noite. Calor tão glorioso está queimando o pecado. E prepara que pode ser agora. E atire você. 500 graus de puro fogo, sangue e poder. Poder. Pra fazer enfermidade Eita, desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Ela baraga suriminai. Sobre a igreja. A previsão de Deus. Olha pra ali que coisa linda. Vai adorando, vai. A chuva Vai. faz estranhas por todos os lados. Olha E desse temporal quero sair molhado. Olhado e revestido por esse poder. É Pentecoste. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa. É a promessa. É a promessa. Como vai descer. Batiza agora, Jesus. Promessa de Deus. Dá variedade de língua agora, Jesus. Vai descer. Batiza agora. Pegou. Começa a acontecer. Olha a glória de Jesus aí, olha. Aleluia, Enche. aleluia, Enche. Tem poder de Deus. Tem poder de Deus. Deste lado tem vitória. Tem poder de Deus. Aqui na igreja, Enche, Jesus. sendo batizado. Renova, cura. Ali também o povo cai. Toda enfermidade não existe e sai. Pelo santo nome de Jesus. Amém. Vá para o seu lugar adorando a Jesus. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Programa Jesus Fonte de Vida, no encerramento com o presbítero Maurício Aguiar. Pai do Senhor, presbítero, primeiro, como foi a receptividade a primeira vez em Carpina? Meu amigo, Pai do Senhor, para os que estão me assistindo, foi uma bênção. Desde que eu cheguei, fui bem recebido, uma cidade muito acolhedora, os irmãos muito amigáveis, o pastor Simas Dias, junto com os obreiros da coordenação, nos recebeu de forma maravilhosa. Eu saio daqui regozijado essa noite. Muito bem. E esse tema, num período de tanta conexão e tecnologia? Eita, é um tema perspicaz, não é? Porque a gente vive numa aceleração de informação, de cobrança. Os jovens vivem sobre uma pressão, não é? Muito grande para que dê certo, para que galgue, não é? Objetivos. E às vezes a gente se afasta do primordial, que é o reino dos céus. E as demais coisas, essas coisas, elas passam. A gente deve se esforçar, deve buscar, mas saber que isso não é a nossa prioridade. Eu queria que o senhor deixasse a mensagem para o público adolescente e jovem, principalmente, que nos assiste e que estão nesse período de tantos desafios. Eu queria dizer a você, não é, através desse canal tão importante, eu creio que você está sendo alcançado pelo Espírito Santo. E eu queria dizer a você, precisamente, que se o seu foco for o reino dos céus, essa armadilha que você está preso, não é? Muitos nessa busca desenfreada pelo sucesso, ou aparente sucesso, caem em armadilha de depressão, de decepções, de frustrações. Mas se você entender a verdadeira mensagem do Evangelho, você vai entender que a sua vida está no controle de Deus e que Deus é quem define o seu futuro. E não é o que você tem ou onde você vai chegar que vai definir quem você é, mas é o que Deus tem reservado para a sua vida. Que essa noite seja uma noite de liberdade. Abrace a palavra de Deus, e Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Presbítero Maurício, Pai do Senhor, até a próxima, se Deus permitir. Amém, foi um prazer, meu amigo. Deus te abençoe. Um abraço para todos. Ouvimos o presbítero Maurício Aguiar. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos de volta. E agora no encerramento, com a palavra com o nosso pastor Simas. Mais um congresso. Pai do Senhor, pastor Simas, o seu sentimento para todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor, irmão Márcio e toda a sua equipe do programa Fonte de Vida. É sempre uma alegria e um prazer falar com os senhores, principalmente num dia tão especial, nesse encerramento do 19º Congresso de Jovens aqui na cidade de Carpina. Agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao pastor da igreja, o pastor Ailton, que está em viagem, e agradecer a essa linda mocidade que esteve aqui maciçamente durante esses 3 dias. E esperamos que continue buscando as coisas que são do alto. Eu tive a oportunidade de examinar esse tema e entendi tudo que é nosso vem do alto. Salvação vem do alto, batismo vem do alto, os dons espirituais vêm do alto. Do alto vem Jesus e um dia subiremos para o alto. É para o alto que nós seguiremos. Isso aqui é passageiro. Portanto, você que é ouvinte do programa Fonte de Luz, siga o nosso irmão Márcio, porque ele também estará dirigindo a você uma palavra para um dia nós encontrarmos com o Senhor Jesus nos altos. Pastor, agora mudando um pouco o foco, vem aí o grande templo. Como é que está a preparação e as expectativas para um grande templo que a Igreja de Carpina espera? Bom, Márcio, essa semana, inclusive, eu tive uma notícia muito boa de um de nossos construtores, o irmão Nilson. Eu pensando no final do ano, porque o meu desejo é inaugurar no próximo ano. Mas eu pensei lá para novembro ou dezembro. Mas o irmão Nilson, dada a experiência dele, ele, se tudo correr bem, se Deus quiser, agosto e setembro, estaremos prontos para inaugurar o nosso templo. Esperamos e contamos com as orações dos irmãos, a contribuição dos irmãos, para que no próximo ano este congresso e outro já seja no nosso templo sede. Caso todos os congressos serão já no templo sede? Eu espero que sim. No próximo culto administrativo vou reunir os companheiros do presbitério para a gente analisar isso direitinho e talvez até o encontro de adolescente ou o congresso adolescente nós demos uma parada um pouco
para já fazer no nosso novo tempo. Pastor, vem final do ano, cantata natalina. Já tem data e local? A data é no dia 25 de dezembro, ali na praça principal, no centro da nossa cidade. Muito bem, pastor. Em breve a gente vai sentar um pouquinho para a gente ter um podcast com o senhor, para a gente falar um pouquinho da sua história. Estou sempre à disposição, irmão Márcio. Minha vida é muito corrida, mas a gente pode dar um tempinho para conversar mais devagar sobre todos esses aspectos da nossa igreja. Paz do Senhor, até a próxima, pastor. A paz do Senhor e tenha uma boa noite a todos. Muito bem, ouvimos o pastor Simas e aqui a gente vai encerrar com imagens aqui, olha, no finalzinho já do nosso congresso. Veja que o pessoal ainda está aí tirando foto, se confraternizando e se alegrando. E isto é a tarefa da igreja. E o programa Jesus Fonte de Vida está aqui registrando tudo isso. Olha, aqui a gente ainda tem momento de fotos aí, ó, com o grupo de louvor, com a equipe que participou. E eles estão tirando foto aí, ó. Muita alegria e esse congresso vai deixar saudade. Então, a você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque se inscrevendo você vai ter muita coisa boa que o programa Jesus Fonte de Vida vem por aí. Você ajuda também na divulgação da palavra de Deus. Então, paz do Senhor, até a próxima. Se Jesus não voltar, voltaremos com mais programa Jesus Fonte de Vida. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.